Bem-vindos uma vez mais a este debate sobre desafios e oportunidades em meio à pandemia de coronavírus. Eu quero anunciar aqui o nosso participante desse segundo painel, Luciano Pires, com mais de 1000 palestras inspiradoras, provocativas, interativas e divertidas já ministradas. Aliás, é um provocador do pensar único nesse país. É criador e apresentador dos podcasts Café Brasil e Leadercast, 40 anos de experiência como executivo de multinacional, e um empreendedor que, no meio deste momento de crise, vai nos explicar o que é empreender neste momento. Luciano, boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Eu estou influenciado pela Itália aqui. Boa tarde, seja bem-vindo aqui a este painel. Boa tarde, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí o som? Sim. Grande Rinaldo, obrigado pelo convite aí, cara. Eu não vou dizer que eu sou fã, mas eu sou parceiro de Transpodata da primeira hora, né? Verdade, Vi nascer, verdade. Estou com vocês essa aí. O Piotr é um grande amigo. A gente tem utilizado esse período aqui de pandemia para trocar umas ideias aí. Muitas. E inventar umas histórias aqui ao longo do tempo, né? O Vinícius eu estou conhecendo agora, a Flávia também, a Lorine também. Então, bem-vindos vocês, obrigado pelo convite e a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Você é um empreendedor. Você tem dedicado, inclusive, o seu último projeto é justamente eu vou tentar resumir o projeto, obviamente que é muito mais do que isso, mas como é que é ser mais eficiente, mais produtivo, mais empreendedor no momento em que as dificuldades são maiores ainda. A gente está vivendo um momento sem precedentes, acho que todo mundo tem ciência disso. O que a gente descobre dia a dia é o quanto que nós não tivemos precedente disso, o quanto que é maior do que qualquer sonho terrível que pudéssemos ter. Bom, diante disso tudo, como é que se faz para lidar no momento desse? Claro que cada setor tem suas peculiaridades, cada setor tem suas dificuldades. A gente está falando sobre, por exemplo, no primeiro episódio dessa série, a gente falou sobre o problema de capital de giro das empresas. As pessoas também estão com dificuldades. Depois falamos do uso de tecnologia, voltamos a falar desse assunto agora, como é que as pessoas estão lidando, porque o regramento não é claro no país, então o caminhoneiro sofre uma dificuldade em São Paulo, que é diferente em Minas Gerais, que é diferente lá no Acre, em Rondônia e por aí vai. Como é que se faz no momento desse para se reinventar? Porque é mais ou menos como trocar o pneu com o carro andando, porque a gente não pode parar, e se parar fica muito pior. Qual seria a sua dica no momento como esse? Como é que se lida com tudo isso? Eu podia usar a resposta que eu mais tenho dado nos últimos 2 meses, que é não sei. Mas aí encerraria o assunto, né? Então eu vou um pouquinho melhor aqui, ó. Ontem participei de uma live para o mercado da reparação automotiva, para mecânicos e tudo mais. E logo no começo eu comecei a fui explicar a questão da crise, o que aconteceu com essa crise. E eu usei a pirâmide de Maslow. Vocês lembram da pirâmide de Maslow? Aquela pirâmide que mostra como é que o ser humano se desenvolve. Ele começa primeiro resolvendo as necessidades básicas, né? Eu tenho que comer, eu tenho que beber, né? Depois ele vai para a segurança, depois ele vai para relacionamentos, a estima, e por fim, lá no topo, é a realização pessoal, né? Em cada momento desse eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais conquistas, eu posso crescer e aumentar minhas expectativas e ampliando a minha visão de mundo, inclusive. A gente já passou por crises tremendas. Vou fazer 64 anos esse ano, eu não me lembro de ter passado no Brasil, ao longo da minha vida, um momento que não fosse crise. Quando a gente achou que estava tudo bem, era mentira. Depois a gente descobriu que era tudo mentira, né? Mas eu vi toda a crise. E quando eu tento voltar no tempo para falar, cara, qual foi igual a essa? Não tem. Tem alguma parecida? A única coisa que eu consigo me lembrar remotamente parecida foi o Collor metendo a mão na poupança de todo mundo e a gente acordando segunda-feira sem dinheiro, né? Mas aí ontem, a hora que eu botei a pirâmide, eu mostrei para a turma o seguinte, falei, cara, essa é a primeira crise que ataca a pirâmide inteirinha. Ela não vem para ameaçar o meu dinheiro, a minha empresa, ela ameaça a minha vida. Ela chega com a ameaça de tirar a minha vida. Então, cara, nós não estamos mais discutindo estratégias para passar pelo... Cara, nós estamos com a vida em risco, né? E quando isso acontece, aí é uma loucura, porque ninguém sabe direito o que fazer. Eu sei tomar algumas precauções para resolver um problema de caixa imediato. Eu posso emprestar dinheiro, eu dou um jeito, eu tenho algum jeito, mas, cara, quando é a vida que está em jogo, vira essa loucura que nós estamos vendo, está todo mundo enlouquecido, tem uma histeria generalizada no país. Os técnicos que deveriam estar nos dando segurança não estão dando, eles estão provando que não sabem o que está acontecendo. A gente recebe encontra um técnico, ele dá uma explicação maravilhosa, a gente fica feliz. 15 minutos depois chega outro técnico falando exatamente o contrário
e a explicação é tão maravilhosa quanto, e a gente está perdido nesse meio, né? Então eu volto para o começo da pergunta aqui. De novo, não sei nessas condições, eu quero ficar vivo, né? Mas o que me deixou muito claro é o seguinte, o que as pessoas estão pedindo, o que a sociedade está pedindo agora. Ela está vendo valor em coisas que até pouco tempo a gente não prestava atenção, né? Pô, eu não quero ir fazer uma compra no supermercado. Eu quero fazer uma compra sem me contaminar. Então, se o preço for a contaminação, não adianta fazer barato, não adianta a qualidade. O problema, nesse momento, é a contaminação. Eu estou me vendo diante da dificuldade, não podendo encontrar com outra pessoa fisicamente, né? Isso muda a perspectiva completamente do que está acontecendo hoje em dia. Nossa grande vantagem é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Isso tudo aconteceu num tempo, e não haveria como ser de outra forma, e que a gente está altamente conectado e conseguiu encontrar algumas alternativas. Nós estamos conseguindo fazer isso aqui. Eu estou conseguindo trabalhar no meu computador da minha casa. Por sorte, o trabalho que eu faço permite isso, né? Mas eu fico imaginando o pessoal do transporte. Você não tem como... Ainda não inventamos o teletransporte, né? Tem que transportar um bem, é algo tangível. Tem que ser carregado para um lado e para o outro. Então, eu diria que a primeira coisa a tomar, que nós temos que fazer nesse momento aqui, é tomar cuidado para não entrar na histeria, sabe? Não dá para... Você, quando está num momento de crise, é muito difícil separar coração de mente, sabe? Eu tô sendo... eu estou sendo intimidado, eu estou sendo obrigado a tomar decisões porque minha vida está em risco, a vida dos meus estão em risco. Como é que você tira o coração para pensar racionalmente? Não dá, né? E se você está num momento de histeria, aí é que não dá para tomar decisão nenhuma. Então, eu acho que o primeiro cuidado que nós temos que ter é essa barragem, essa armadura emocional contra a enxurrada de crises, e faz parte disso reduzir muito o acesso à imprensa tradicional, parar de ligar a televisão, cara, não dá para almoçar assistindo televisão, não dá para jantar assistindo televisão, cara, não dá para sair na rua, ver televisão e sair na rua, é impossível, né? Isso não pode fazer bem para ninguém. Então eu estou recomendando para todo mundo, cara, pratique o isolamento social e pratique também o isolamento de quem está trazendo para você essa enxurrada de maus agouros, né? Isso não deixa a gente pensar e você não vai conseguir tomar decisões num ambiente de histeria coletiva. Senão eu vou me alongar demais aqui. Luciano, obrigado. Já conversamos sobre esse tema, inclusive numa live promovida pelo próprio Luciano. Se o Luciano me permite, eu vou aderir ao argumento dele, porque como jornalista eu posso ver uma série de distorções na cobertura da imprensa como nunca eu tinha visto. E isso é ruim, porque se a informação em si, só a verdadeira, já é um problema gigantesco, imagina se você distorcer e começar a causar isso que o Luciano chamou de histeria, ou seja, aí você eleva o problema a, sei lá, a enésima potência, as pessoas ficam desesperadas. E desespero é um mau conselheiro, a gente sabe disso, né? Vinícius, deixa eu te trazer para a conversa aqui, aliás, porque esse é um tema recorrente. Agora talvez seja um pouco mais, mas ele é recorrente, é crédito para as empresas. Foi, inclusive, tema que ficou muito premente no nosso primeiro painel, de 2 semanas atrás, em que a gente falava justamente dessa questão, como é que a gente vai resolver essa questão do crédito. Bom, levando-se em conta isso, este é o momento para se buscar microcrédito, para se buscar fintechs, para se ver outras possibilidades para esse crédito chegar no setor de transportes? Olha, eu acompanhei, obviamente, os últimos 2 debates, e esse tema foi tocado nos últimos 2 debates e novamente aparece porque ele é realmente uma questão que impacta bastante todas as empresas de transporte, né? A gente tem aí a necessidade de caixa, a gente tem uma questão de caixa bastante delicada também, que é o mercado de crédito, é um mercado no Brasil, é um mercado muito, muito restrito, muito concentrado. Nesse momento, o risco sobe, a tendência, obviamente, é que a gente tem taxas maiores se o crédito, quando você for procurar, ele for concedido, né? Então, e com regras bastante duras, né, de garantia e etc. O que eu tenho percebido, mas o que eu vou falar, obviamente, acho que tem um limite, tudo que a gente disse vai ter um limite, o que eu tenho percebido é uma facilidade maior e uma predisposição maior da cadeia a se ajudar, né? Então, o meu fornecedor de autopeça, o meu cliente que me liga, de acordo com a minha disponibilidade em conceder alguma coisa, uma flexibilização na possibilidade do dono do meu imóvel conceder alguma flexibilização no pagamento do aluguel, e por aí vai. Eu tenho sentido uma maior
participação da cadeia. Porque, assim, isso eu espero estar errado, tá? De verdade, eu prefiro queimar minha língua daqui para frente, mas eu confesso que não tenho grande esperança no mercado de crédito do Brasil, não, dos bancos, apesar de você ter um movimento, né, de fintechs atuais, com a questão de tecnologia, de menos burocracia para acesso ao crédito e tudo mais, mas o mercado de crédito ainda é composto aí por 4, 5 grandes bancos, né? E a gente sabe que eu não tenho visto um grande movimento aí no sentido benéfico no atual momento, não. Nem com todas essas normativas novas do Banco Central que tem facilitado o trabalho de fintechs, ou mesmo das cooperativas de crédito. Você faz menção a um assunto que o próprio ministro da Economia, na semana passada, se não me engano, acho que numa live do Itaú, é isso, Luciano? Talvez você se lembre disso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse numa live promovida pelo Itaú, que é um dos grandes bancos brasileiros, aliás, é o maior banco do país, em que ele disse assim: hoje temos 200 milhões de trouxas na mão de 6 bancos. E provavelmente ele estava se referindo a 2 estatais, ao Bradesco, ao Itaú, provavelmente o Santander e mais um outro que eu não sei qual. Ou seja, isso parece que é percebido. A equipe econômica não tá longe desta realidade. Você, mesmo com tudo isso, obviamente, nós estamos estressando esse assunto agora. Já era um premente lá atrás, agora ficou mais complicado. Nem com isso você vê uma possibilidade de se mudar o futuro a partir de agora? A possibilidade de mudança no futuro, ela existe, né? Mas a realidade como ela se apresenta em capacidade de operar o mercado de crédito hoje, a gente está na linha do que o Paulo Guedes falou. A gente está na mão aí de 5, 6... A cabeça do gerente não mudou, é isso? A pandemia está mudando a cabeça de todo mundo, menos a do banco, é isso? De verdade, eu não vou julgar o gerente, nem vou classificar o gerente, porque o gerente, na minha concepção, ele fica aí numa pressão, né? Uma pressão das metas do banco e na pressão do cliente na outra ponta. Mas eu realmente acredito assim que a possibilidade de você contar com os bancos nesse momento é muito mais fácil para quem já tem obviamente, você vê aí as medidas que o governo tem tomado, né, para quem já tem financiamento em curso. Para isso, sim, a gente tem, eu tenho Finame em curso, tenho capital de giro em curso também, CDC. Nesse tipo de operação, a gente tem conseguido alguma flexibilização. Mas para créditos novos, eu, de novo, prefiro estar errado e que queime a língua no futuro, mas eu não vejo um mercado muito promissor, não. Lorini, a pergunta é capciosa, levando-se em conta tudo que já ouvimos até agora. Me permita, por favor. Bom, nós estamos tendo uma queda de demanda, é natural. Queda de demanda em quase tudo, a gente está vendo. Levando-se em conta essa questão do crédito também, que ela perpassa a vida particular, ou seja, a vida privada e a vida de pessoa jurídica, de todos os que têm essas duas possibilidades, você enxerga alguma maneira do transportador a agregar algum valor a fim de manter-se vivo até que o pior da crise passe e a gente comece a caminhar para um cenário de normalidade? A gente sabe que na crise a gente tem que se reinventar. Essa pandemia ninguém esperava, acho que no mundo inteiro ninguém nunca passou por isso. Tudo é novo, a cada passo a gente acorda de manhã com uma situação, vai dormir com outra, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente teve que se reinventar, montar estratégias para tentar sobreviver, porque eu acho que todos os transportadores teve redução no seu fluxo de caixa aí. Então, tivemos que se reinventar. Como que a gente vai proteger? Desde o funcionário, a entrega do cliente. Como falou, não tem como eu entregar a mercadoria sem ter o contato ali com o cliente. Mas aí, como eu tenho esse contato? Entendeu? Eu tenho que se precaver tanto ao funcionário, do colaborador, do motorista, do ajudante. O cliente também tem que, a hora que for entregar, ver se ele está com máscara, com todos os equipamentos. Então, a gente teve que se moldar e se adequar à nova estrutura. Então, a gente teve que se reestruturar, tanto na empresa, mudar o atendimento, ter mais cuidado hoje com a carga do cliente e com o contato físico, principalmente, entendeu?
Eu acho que para a gente passar nessa crise aí, eu acho que precisamos ajudar o outro, como o Vinícius falou. É um momento que ninguém esperava que ia acontecer. Até meados de março, a gente estava tudo bem, todo mundo bombando das cargas, vendo uma perspectiva de um mercado aumentando, e, de repente, ele cai. Da Lorine, eu vou para a Flávia agora, justamente para perguntar o que é preciso fazer agora no setor, levando-se em conta que a gente tem uma retomada pela frente, isso vai acontecer em algum momento, aliás, as previsões são de um recomeço da vida do país em junho. Óbvio que cada região pode ter uma diferença, enfim, mas a gente começa já a falar de volta à normalidade e não de aprofundamento, de isolamento, eu suponho. Aliás, alguns estados a gente já tem uma situação como essa, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim. O que é preciso fazer agora? Bom, eu acho que as oportunidades elas estão aí, tá? Então, com o auxílio da tecnologia, a gente pode melhorar o atendimento, a gente pode buscar clientes que realmente estejam engajados nesse novo mercado que está surgindo, tá? A nível macro, a desburocratização que a gente já tinha falado anteriormente, a despolitização, porque os políticos têm que botar na cabeça que, tipo assim, eles não estão guerreando com um partido ou outro, eles estão numa guerra contra um vírus que é letal, que pode atingir a eles, a família deles. Então, o inimigo é outro, o inimigo é invisível, entendeu? Eu acho que buscar estratégias diárias, porque a gente tem que sentar e refazer, às vezes, todo o dever de casa que a gente fez ontem, e que, de repente, o cenário mudou e a gente tem que refazer tudo de novo. Pensar num plano de negócio que dê condições para poder a gente, que seja mutável, né? Uma das coisas também, se o governo está nos dando benefícios de suspender temporariamente o pagamento dos impostos, e aí, no final, essa conta vai vir, entendeu? Então, a gente tem que se planejar para saber como é que a gente vai pagar isso. Porque, de uma certa forma, a gente a gente está sendo isento agora, e depois? Essa conta vai vir como? Quais serão os benefícios? Não é isso? E eu volto a dizer, a gente vai ter que repensar numa forma de ter o contato com o cliente, mas de uma forma mais segura, em que a gente não exponha os nossos funcionários, porque a minha maior preocupação é essa, hoje, é não expor os meus, para que eles cheguem em casa e não exponham os deles, e que essa cadeia ela não cresça, entendeu? Luciano, eu volto contigo. Me permita aqui expor uma série de situações pelas quais nós passamos recentemente. Você fez menção na sua primeira participação aqui de que tempos atrás a gente imaginou que estava dando tudo certo. Eu me lembro de um filme do o ex-ministro Maílson da Nóbrega, dizia o seguinte: o Brasil deu certo, e agora? Bom, não tinha dado certo, porque aquilo era frágil demais economicamente, enganou todo mundo, e depois tivemos uma crise gigantesca, até então a pior crise pela qual tínhamos passado em 2014, 15, 16. Naquela época se dizia o seguinte: ficamos caros antes de ficarmos ricos, porque tivemos uma explosão de preços em tudo. Todo mundo queria cobrar uma fortuna, porque, em tese, o dinheiro estava circulando com muita frequência. Bom, vimos tudo isso. Fato é que, no começo dessa crise, eu me lembro que eu fiz uma entrevista ainda na TV Brasil com um infectologista, e ele, num momento, saindo da discussão do coronavírus, ele me disse o seguinte: olha, se as pessoas soubessem o poder de lavar as mãos direito, delas não transmitirem a gripe quando elas estão gripadas, ou seja, elas protegerem com máscara, a gente não ia precisar passar por um monte de problemas que a gente tem nos hospitais hoje. Eu estou contando essas duas histórias porque, óbvio que aprendizado tem que haver. Algum aprendizado a gente vai ter que ter, inclusive como sociedade. Vamos olhar para o desafio que nós estamos passando, mas vamos olhar para a oportunidade. A gente vai avançar, levando-se em conta todos os erros que cometemos, ou seja, a gente nunca se juntou, a gente não tem sequer sentimento de pertencimento ao Brasil coletivo. No domingo é maravilhoso, na segunda o Brasil é um horror. E não é. O Brasil do domingo é o mesmo da segunda, não mudou muita coisa. Ou seja, a gente vai avançar a partir disso tudo, é possível, porque isso vai mudar o ambiente dos negócios, vai mudar o humor do empresário que vai investir. O setor privado vai ter que participar de uma maneira gigantesca nessa retomada. E, para isso, precisa vir com uma nova cabeça para a gente evoluir do que éramos antes, embora estivéssemos melhor, mas para a gente sair um pouco melhor dessa crise toda. Você vê este momento como
realmente produtivo para isso? Eu vejo, você sabe que aquela velha história, né? Que toda crise aí tem um monte de perigos e tem um monte de oportunidades acontecendo aí, né? A Flávia falou um negócio aí que chamou minha atenção. Ela falou assim: nós vamos ter que limpar caminhões. Olha como nasce um novo negócio aí, se bobear, empresas especializadas na desinfecção de coisas que a gente não pensava, né? Eu tô louco atrás de uma máquina de lavar compra. Uma máquina que lava e compra. Chega as coisas, como é que faz para lavar isso aqui, né? Então, tem um monte de oportunidades surgindo, mas acho que tem um ponto interessante aí que a gente tem que prestar muita atenção. Eu acho que vai ser a iniciativa civil, a nossa aqui, sabe? O segmento, as pessoas se ajudando, as pessoas colocando em prática os valores que a gente disse que tinha até então, né? A hora que chega, na hora do vamos ver, é que a gente vai ver quem cumpre o que prometia, né? Mas e esquecer de ficar esperando que o governo ajude. Você viu o que aconteceu com essa pandemia agora? Ela está totalmente politizada. Nós estamos brigando com uma doença que está politizada. Tem remédio de direita, remédio de esquerda, tratamento de direita, tratamento de esquerda, sabe? Eu sou contra isso porque aquele é a favor. Então, virou uma bagunça generalizada, não é mais uma questão técnica, né? Essa questão aqui ultrapassou em muito qualquer tipo de pensamento racional, técnico e definitivo ali, né? Então, se a gente for entrar nessa seara aí, não vai acontecer nada com o Brasil, vai ser só rolo, né? O que a gente deveria fazer é isso aqui, sabe? Nos juntarmos, fazer com que os nossos segmentos se construam um contrato social entre nós e fazer com que as coisas comecem a andar aqui entre a gente. E a hora que trombar em algum impedimento do governo, ir para cima para resolver aquele impedimento, sabe? Fazer o tal do lobby para resolver e tirar da frente o momento em que o governo atravanca a gente. Então, se não houver iniciativa individual aqui das pessoas, cara, cadê as federações, né? Cadê as grandes uniões? Sabe? Cadê aí? Eles têm um poder gigantesco, cara. Os transportadores conseguem parar o Brasil se eles quiserem, né? E tem outras federações que conseguem também. Cadê esses caras, né? Para juntar todo mundo e falar: vem cá, vamos parar com essa loucura que vocês estão fazendo aí, essa briga de querer derrubar, de querer tirar. Vamos tentar botar ordem na casa? Essa pressão de baixo, ela só consegue existir no Brasil quando a gente bota uma camisa amarela e vai na rua, e vai na Avenida Paulista fazer gritaria. Não existe um outro tipo de pressão organizada do segmento, sabe? Dos empresários chegarem lá, botar o governo na frente e falar: vem cá, vamos parar de brincadeira? Agora a coisa está séria, né? A gente não vê a pressão acontecer, parece que a gente foi treinado a só se reunir para ir lá pedir alguma benesse, né? Pô, dá uma flexibilizada aqui, bota uma barreira ali. Agora é hora de falar: meu, desculpa, vocês estão atrasando a vida da gente. Vocês estão nos obrigando aqui a pagar um preço muito alto que vocês não estão pagando. Então é hora de botar esses caras no caminho. Mas isso só acontece se houver uma união dos segmentos, sabe? O nosso segmento, o outro segmento do lado, e que a gente, em conjunto, em nome do mercado, da sociedade funcionando, vá fazer pressão nos caras que estão impedindo a gente de caminhar. Acho que o Vinícius falou aí a questão da legislação, né? As leis estão sendo colocadas, o impedimento que você tem, como é difícil você vencer uma burocracia, como é difícil você se juntar para construir uma coisa, tem que pedir alvará para tudo, cara. Isso só atravanca a vida da gente. Nós temos que nos juntar como sociedade para derrubar esse tipo de barreira, sabe? E não entrar no jogo dos caras que têm o poder, porque ali a gente já viu que nem doença eles estão conseguindo. Aliás, eles contaminaram a doença, contaminaram o vírus com essa visão política atrasada e que está deixando tudo muito mais difícil. Aliás, a gente conseguiu, a gente não, né? Nós já tivemos nesse país o fenômeno do corrupto de estimação. Se é do meu partido, eu gosto dele, se não é, eu não gosto. Agora a gente tem um radical de estimação, e isso é uma perda de tempo. Eu vou referendar o que o Luciano está dizendo aí, que é uma perda de tempo. O que eu quero é solução. O que na verdade, as pessoas querem é sobreviver neste momento, óbvio, mas querem condições para viver bem, para ganhar dinheiro, para gerar riqueza, porque isso tudo faz, no conjunto, o país ficar mais rico, melhor, mais igual, mais assistencialista, mais com capacidade de gerar assistência. Ou seja, essa briga, esse barulho está gigantesco e não faz nenhum sentido, porque do ponto de vista pragmático a gente perde, a gente não ganha. Essa discussão do remédio de direita e de esquerda é das coisas mais surreais. Se a crise já era imprevisível, era mais imprevisível ainda se achar que a hidroxicloroquina é de direita ou de esquerda. Poxa, é um remédio. Só isso, testa se funciona. Se não funciona, paciência, vamos seguir, vamos embora.
Luciano, você quer uma mensagem final rapidamente, porque eu já vou para o terceiro bloco, por gentileza. Eu quero, cara, dizer o seguinte, que aproveitem, sabe? Eu ganhei um baita presente, se é que eu posso chamar de presente, com esse rolo todo que está acontecendo. No momento em que ficou claro que havia uma pandemia e que teria que haver um isolamento social, o mercado, que é o meu mercado onde eu atuo, que é o de palestras, acabou. Não tem mais evento, não tem mais palestra, acabou isso tudo, e de repente eu ganhei de presente tempo. O tempo que eu gastava no aeroporto viajando para lá e para cá, agora eu não gasto mais, eu estou obrigado a ficar trancado aqui, então eu tenho todo o tempo para ficar trancado. E acho que aí eu tomei uma decisão logo no começo, cara. Quando eu vi que esse negócio estava acontecendo e não havia um horizonte adiante, eu imediatamente tomei a decisão de ocupar esse tempo todo, cara. E aí eu parti com as cabeças. Peguei todos os projetos que eu tinha que estavam andando para uma hora terminar e trouxe tudo e falei, agora eu vou fazer. Lancei meu 9º livro em questão de 20 dias. Lancei um curso online que eu nunca tinha feito, estava esperando para acontecer. Montei uma estrutura para fazer lives aqui. Comecei a fazer palestra online. Criei uma porrada de coisa que eu não tinha e que só estão acontecendo porque esse momento, esse contexto, me deu chance de mergulhar no tempo. Ou seja, eu estou usando esse momento para me preparar, tanto com desenvolvendo habilidades, aprendendo a lidar com softwares, a lidar com processos e tudo mais, para quando terminar a pandemia e o Brasil voltar ao normal possível, eu vou estar muito melhor do que eu estava quando eu entrei, cara. O Luciano que sai desse período de pandemia e de quarentena é melhor do que aquele que entrou. Porque eu estou aprendendo e estou produzindo coisas aqui que eu nem pensei que eu ia ter. E a hora que terminar isso tudo, eu estou com produtos novos que estão sendo aí criados, foram criados nesse momento aqui para serem lançados, né? Então, a recomendação que eu dou é a seguinte: a última coisa que a gente pode fazer nesse período agora é ficar parado. É achar que isso aqui é uma espécie de férias, né? Vou usar meu tempo para lazer. Não, cara, mergulha de cabeça e vá aprender para se preparar para quando voltar, porque vai voltar. O Brasil vai voltar. Talvez com alguma outra diferença cultural, alguma coisinha que nós vamos tomar um pouco mais de cuidado, mas as pessoas que estão se preparando agora para tirar o atraso e usar esse tempo aqui para produzir, agregar conhecimento, são as que vão sair com vantagem lá na frente. A minha dica, então, é essa. Só não pode ficar parado. Luciano, obrigadíssimo pela participação. Boa tarde a você, viu? Eu vou fazer mais um intervalo aqui. Você continue acompanhando aqui o nosso evento. A gente vai fazer um rápido intervalo e eu volto em instantes.